Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Deixa bem baixinho por enquanto, Paulo. Meus queridos, nós estamos hoje no nosso encerramento da nossa campanha Guerra contra a Inveja, amém? Nós estamos no encerramento da nossa campanha Guerra contra a Inveja. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27. Amém? Eu vou lhe dizer algo. Quando eu estava banhando, pastor, Deus falou comigo no banheiro que a igreja estaria vazia hoje. E eu falei até assim com Deus: todas as vezes que eu vou pregar, a igreja tem que estar vazia. Na minha vez, a igreja tem que estar vazia. Deus falou assim: a igreja vai estar vazia hoje. Até eu falei assim: mas eu tenho certeza que 2 pessoas vão estar lá. A minha esposa e meus pastores, tenho certeza que vai estar lá para me ouvir. E mesmo que eles não estejam, a minha esposa vai estar. E para mim já basta. Eu falei no banheiro isso. Hoje, irmãos, quando o pastor estava orando aqui, eu senti uma graça sobrenatural. Eu estava ali fora conversando com o pastor, algo que tem acontecido. O pastor nos trouxe em revelações, algo que o Senhor também revelou a ele. Hoje é nosso encerramento na nossa campanha Guerra Espiritual. E esse encerramento, às vezes nós olhamos assim: ah não, fulano tinha que estar na live, ciclano tinha que estar na igreja. Só que Deus falou comigo: o que vai ser quebrado nessa noite, a obsessão que vai ser quebrado nessa noite, não é nem sobre a vida dos irmãos, mas é sobre este ministério apóstolo. É sobre a inveja colocada sobre este ministério. E essa inveja tem parado e tem mexido na gente. Porque a única maneira do ministério não avançar é a gente não avançar. E eu falei para Deus, hoje eu não ministro. Hoje eu não prego. Não nessa situação. O apóstolo ali conversando comigo falou assim: meu filho, vai e ministra o culto que o Senhor te entregou. Isso nos dá força, irmãos, a saber que Deus está no comando e no controle de tudo. Mateus capítulo de número 27. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo de número 27. Eu vou ler apenas o versículo de número 9 em diante. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomara as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e se deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Versículo de número 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo, um dos presos, conforme lhe quisesse. Naquela ocasião tinha ele um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem queres que vos solte?
Barrabás ou é Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. Porque sabia que por inveja o tinha entregado. Amém? Nós vamos trabalhar em cima desse texto. Ei. Ei, som, ei. Som, ei. Amém? Nós vamos trabalhar em cima desse contexto. Hoje é nosso encerramento da nossa quarta semana em que nós estamos em uma batalha no mundo espiritual, guerreando contra a inveja. Nós já ouvimos aqui o pastor, o apóstolo pregar sobre a inveja na abertura. A pastora falar sobre a inveja na abertura. E eu percebendo ali atentamente a palavra, nós vamos ver que eles pregaram e eles trouxeram a raiz da inveja, o início da inveja. E meditando nisso, eles ainda falaram a respeito da inveja na vida da pessoa e como a inveja tem um poder de destruir quem é invejado e quem por ela é praticado. E eu falando com Deus, o que eu preciso trazer para implementar esta campanha e encerrar esta campanha? Os dois pautaram um texto bem conhecido e que dá muita ênfase ao texto inveja, que ali é a Caim e Abel, quando Caim tira a vida do seu irmão por inveja de uma oferta. E isso traz à tona um exemplo. E hoje eu vim em cima desse texto, irmãos, trazer apenas 2 pontos para nós mapear este contexto, mapear esta campanha e sair daqui vitorioso. Porque a bênção não está no começo, mas sim na entrega, é sempre no final. Porque Deus sempre abençoou aqueles que persistiram na oração, que persistiram na busca. Aqueles que vêm e no meio do caminho fica, não conseguem alcançar a graça, a dádiva da bênção de Deus. O que é isso, pastor, que você está falando? Deus, ele é o próprio em dizer, e eu vou falar aqui para quem está na live, quem vai assistir depois, aos irmãos dessa igreja que estão presentes e não estão presentes. A Bíblia fala que tome cuidado quando fizeres um voto com Deus, tarda em cumpri-lo e não se negue, porque campanha é acampar-se. Eu vou entrar em uma batalha espiritual, ela tem começo, meio e fim. Eu preciso estar no primeiro dia, eu preciso estar no segundo, eu preciso estar no meio e no fim. Eu não posso me dar o luxo de uma dor, eu não me posso me dar um luxo de um probleminha, eu deixar de vir para a igreja, se eu estou em uma batalha espiritual. Porque essa batalha ela não é no físico, é no espiritual. A campanha tem nome, batalha espiritual contra a inveja. Não é batalha carnal contra a inveja. Batalha carnal nós vai de confronto horizontal. Essa batalha não é em horizonte, é na vertical. Espírito não se dá batalha na horizontal. Não é aonde eu vejo, é na vertical, é da terra aos céus. É espírito, irmãos. A batalha ela é espiritual. Então, olhando para esse contexto, aonde nós estamos trabalhando uma batalha contra a inveja, uma batalha espiritual contra a inveja, nós não podemos dar o luxo de descansar. Sabe por que eu estou falando esse negócio de luxo de descansar? Porque nunca mais do que hoje, nunca Deus falou tão forte no meu coração, enquanto eu conversava com a apóstola ali fora: não se dá o luxo de descansar. E eu perguntei ao Senhor, mas por quê? Porque quando nós achamos que vai ter uma trégua, o diabo vem e arregaça tudo. E eu falei ali para ele: tem coisas que eu não aceito, tem
Tem coisas que eu não concordo, porque como pastor, com unção pastoral e com uma unção sobre a minha vida, que é a guardiã dos meus apóstolos, o que me aconteceu, Deus já tinha me avisado, mas eu não aceitei. E eu falei, não, a minha vida está fechada. E eu tenho 2 apóstolos que oram incansavelmente por mim. E Deus falou, nós não podemos se dar o luxo de descansar. Porque nós temos que entender uma coisa, a nossa batalha não é contra pastores. A nossa batalha não é contra quem está perseguindo a igreja. A nossa batalha é no mundo espiritual. Quando eu falo de inveja, irmão, aqui agora nesse texto, e dentro dessa campanha eu vou falar algo. Antes de eu trazer o texto bíblico, eu primeiro preciso trazer a tua vida diante desta mensagem. Todos aqui já passaram pelo momento em que sofreu por causa da inveja, ou você já teve um momento em que você invejou algo. E eu vou falar algo. Toda inveja que eu vi dentro da Bíblia durante essas 4 semanas estudando, todo pastor, todo texto sobre a inveja que eu vi na Bíblia, ela vinha por trás dessa inveja, um propósito de Deus. Aí eu comecei a mapear isso. Os textos afusos que falavam sobre a inveja, falavam sobre quem pratica a inveja e como ela prejudica quem pratica, mas quem recebia, quem era vítima da inveja, tinha um propósito de Deus por trás disso. Aí eu entro nesse texto e começo a pregar em cima disso. Nós não estamos livres, pastores, em nenhum momento de sermos vítimas de alguém que está nos invejando. Não estamos livres disso. Agora a questão é sabermos lidarmos com essa situação. E mediante esta palavra, eu vou trazer a instrução do que Cristo fez neste momento em que as pessoas, os doutores da lei, o invejaram. E meditando nessa palavra, eu vou lhe dizer algo, irmão. Todos nós vamos passar por este momento, mas que não seja um momento contrário da folha versa. Não seja você o invejoso, mas que você possa ser a vítima da inveja. Mas como assim, pastor? Nós estamos em uma luta espiritual, batalha contra a inveja. E nessa luta, e nessa campanha, eu não posso ser hipócrita e falar que acabou a campanha, nós estamos livres da inveja. Não. Nós estamos batalhando contra ela. Nós estamos quebrando hoje o efeito no mundo espiritual que esta inveja pode trazer na minha vida, na sua vida. Que esta inveja pode ocasionar dentro da tua casa. Hoje nós estamos quebrando o efeito espiritual, mas livres nós não vamos estar. Mas por que, pastor, nós não vamos estar livres? Porque hoje tem alguém que pode estar na tua vida te invejando. Essa pessoa pode uma hora parar, sair da tua vida, sumir e nunca mais te ver. Quem não é visto tem um ditado que fala que também não é lembrado. Então se essa pessoa já não te vê, ela já não te inveja mais. Então se essa pessoa já não te vê, não te inveja, daqui a pouco aparece outra que vai te acompanhar e vai começar a te invejar. Vai começar a dar inveja daquilo que você é. E aqui eu quero pautar algumas coisas, porque a gente somos alvos de inveja. Às vezes não é pelo nosso status que nós estamos. Nós somos alvo de inveja porque somos ricos. Nós não somos alvo de inveja porque temos algumas coisas. Às vezes somos alvos de inveja pelaquilo que nós somos, pelo caráter que nós carregamos, pela família que nós constituímos. Nós somos alvo de inveja. Então eu vou te falar algo. Não quer ser invejado? Não saia de casa. Não quer ser invejado? Como se diz aí no mundo, não desce pro play. Porque sempre vai ter uma raiz de inveja que vai vir sobre a minha casa, sobre a tua casa. É
culpa minha? É culpa sua? Irmãos, hoje nós estamos no mundo espiritual batalhando contra isso. E aqui vai acabar esse espírito. Aqui nós vamos sair daqui, meu irmão. Se você daqui até o meio dessa palavra, final desse culto, você começar a entender o que Deus vai fazer nas nossas vidas, no mundo espiritual, nessa igreja. Porque às vezes nós achamos que campanha só tem efeito com multidão. Não, a campanha tem efeito quando tem uma pessoa no meio dela. A campanha tem efeito quando tem um propósito no meio dela. E se aqui tem uma, duas, três pessoas, essa campanha tem efeito. E às vezes pode também não só gerar o efeito na hora, mas as lives gravadas lá no canal, alguém pode ver o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto elo e ser livre, e ser liberto de algo, de uma opressão diabólica da inveja. Então vamos lá, eu quero começar a pautar em cima dessa palavra. Versículo de número 15 e 16. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos, conforme o quisesse. Naquela ocasião tinha ele um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Este, pois, o povo reuniu, perguntou-lhe Pilatos: a quem queres que eu vos solte? Anonimamente o povo falou: solte Barrabás e crucifica Jesus. Versículo de número 18 fala assim: porque sabia Pilatos que o invejava, e por esse motivo tinham entregue à mão do governador. Agora que eu vou começar a pregar em cima desse texto. Eu falei que eu ia pregar em cima disso, eu não ia repetir. Eu falei para Deus: eu quero uma palavra nova, eu quero algo novo. E Deus me deu o maior exemplo, que foi o que o próprio Jesus passou. A Bíblia faz narrativa que aqui agora Jesus, ele é pego, preso e entregue à mão de Pilatos, do governador daquela época. E esse resultado de inveja, porque, irmãos, Jesus, ele é um homem que aos seus 30 anos de idade ele surge no cenário cristão. Ele surge em Jerusalém e agora começa a pregar. As suas pregações começam a chamar a atenção. As suas pregações começam a ganhar multidão. As suas pregações começam a chamar a atenção do povo. Jesus agora entra nesse cenário, fazendo o que ele tinha como propósito: pregar aos cativos e libertar o povo. Jesus, sendo invejado por isso, o que Jesus fazia chamava a atenção. Jesus entrava em uma casa, a tristeza pulava de alegria. Jesus entrava em uma casa, quem estava doente passava a ser curado, recebia cura instantaneamente. Jesus estava pregando no meio, dentro de uma casa, a casa rodeada de gente, amarrotada de gente. O texto diz que grande se fazia a fama de Jesus naquela cidade. Uma casa pequena, arrodeado de gente. De repente Jesus está no meio da casa ensinando e pregando. O telhado se abre e desce um paralítico. O homem desce na presença de Deus paralítico e sai da presença de Jesus andando. No sábado está ele lá curando, fazendo prodígio. E os fariseus em seu coração arrazoando, falando: por que este cura no dia de sábado? Porventura é lícito ao Senhor fazer tal feitos? E a Bíblia diz que, conhecendo já Jesus, o que se passava no coração deles. Mas por que Jesus foi vítima de inveja dentro desse texto? Eu quero trazer essa existência para a tua vida. Jesus, ele era rico? Não era. Jesus, ele tinha nome? Não tinha. Não, pastor, o que é isso? Estava tinha assim? Tinha não. Porque Jesus foi rejeitado pelos teus. A Bíblia diz que ele foi enviado, mas os teus o rejeitaram. Jesus não tinha nome. Primeiramente alguém vira e fala assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ei, Jesus não tinha fama.
não tinha nome, não tinha status, não tinha seguidores quando começou todo o teu ministério. Mas quando ele começa a pregar, alguém começa a ouvir e fala assim: ei, esse aí tem algo diferente. Ele não é igual aos fariseus. Ele não é igual àqueles escribas que estão na sinagoga lá orando. Pastor, ele ora diferente dos anciões. Esse cara tem algo diferente. Este Jesus tem algo diferente. Chama a atenção por onde passa. E Jesus começa agora a pregar. Jesus fez o teu ministério em 3 anos e 6 meses. E em 3 anos e 6 meses agora está Jesus ali pregando. Jesus ele prega. Jesus levanta morto. 4 dias depois está fedendo. Jesus fala assim: tira a pedra. Quando tiraram a pedra, falou assim: Lázaro, vem para fora. E a multidão se maravilhou. E a Bíblia diz que naquele dia tinha tanta gente naquele local, porque viu Jesus multiplicar o pão, viu Jesus multiplicar o vinho, viu Jesus multiplicar o peixe. Só que não tinha viu Jesus curar, viu Jesus levantar leproso, viu Jesus curar cego. Jesus cospe, faz lodo, passa no olho, vai lavar no tanque de Beceba. O homem volta, está curado. Viu Jesus curando tudo. Só não tinha visto Jesus ainda fazer o quê? Ressuscitando, irmão Bia. Aí está o povo, todo mundo lá. Agora vamos ver se ele é Deus. Já está morto. E a prova, irmão Paulo, que está morto é que está fedendo. 3 dias já se passaram, estamos no 4º dia e já cheira mal. Mas sabe por quê? Até no 4º dia Jesus teve que levar para poder passar. Porque quem estuda esse texto da ressurreição de Lázaro vai ver que naquele tempo muitas pessoas tinham um mal súbito, caía e ficava até dias. Ficava dias inconsciente, dias adormecido. E com até 2, 3 dias eles acordavam. Muitas pessoas começaram a abrir caixões na época. E quando abria, viu os caixões azunhados, os caixões todos machucados por dentro. E sem entender o motivo, depois de muito estudo daquela época, entenderam que muitas pessoas não estavam morrendo, mas estavam tendo um mal súbito, estavam passando por algo que passava 2, 3 dias, 4, até 3 dias inconsciente. Irmão, aquele tempo não tinha a medicina que nós temos hoje, que pelo sangue conhece o DNA, pelo fio de cabelo sabe o DNA. Não tinha a medicina daquele tempo. Eu vou entrar nesse texto aqui também, falar da medicina. Eu vou falar também deste sangue. Só que naquele tempo não tinha essa medicina. Então vamos se passar agora, depois de 3 dias, eles começavam a enterrar, que 3 dias em diante, realmente já estava morto. O corpo já está duro, o corpo já está frio. E eles enterravam depois do 3º dia. Jesus chega à túmula de Lázaro no 4º dia. Ninguém tinha visto Jesus fazer aquilo ainda. Ali estava um grande alvoroço, irmão. Imagine uma grande multidão conversando, uma família aqui em luto, choro. E de repente, em meio de montanhas, declives. Porque a caverna nos nossos filmes, no nosso estudo, mostra, né, apóstolo, como fosse em cima. Só que o estudo bíblico mostra que a caverna é para baixo. E está todo mundo, irmãos, aquelas pedras, aqueles montes. Imagine uma multidão de gente conversar. Quando Jesus chega perante aquela caverna, agora tu já começa a imaginar o silêncio que pairou naquele lugar. Todo mundo querendo ver o que Jesus ia fazer. E Jesus dá uma ordem para Lázaro, e Lázaro sai para fora. A multidão se maravilha, de tal maneira que o nome de Jesus se percute naquela cidade, que fica engrandecido o nome de Jesus. Eu estou falando isso porque é nesses detalhes que eu vou entrar aqui agora. Jesus ele é entregue a Pilatos por 3 motivos. Jesus ele é entregue a Pilatos por causa que ele teve entre o povo inveja.
Jesus, ele foi invejado em primeiro ponto pela tua autoridade de ensino. Ninguém ensinava da maneira que ensinava. Os escribas, vendo isso, começaram a temer politicamente o reino e a autoridade espiritual daquela época. Ninguém, apóstolo, ensinava como Jesus ensinava. A prova disso é que está o pai de Jesus, a mãe de Jesus, procurando Jesus. E Jesus está onde? Dentro do sinédrio, ensinando quem? Doutores, mestres da lei. E eles, olhando o ensinamento de Jesus com 12 anos, admiraram o tamanho conhecimento que Jesus tinha aos 12 anos de idade. E aqui Jesus começa a ser agora invejado pelos os fariseus, um grupo religioso que influencia uma grande influência em cumprir a lei daquele tempo. Jesus começa a ser invejado por esse povo. Segundo, Jesus começa agora a ser invejado pelos escribas. Quem são os escribas? Os doutores da lei. Ninguém dominava a lei como Jesus dominava. Quando chegar o mestre, a lei está escrito, não é lícito fazer isso. Jesus falava também está escrito. Jesus foi confrontado no deserto em cima da lei. Em cima da lei, Jesus também respondeu a Satanás. Jesus conhecia a lei como nenhum escriba ali naquele momento conhecia. Irmão, quando você é aquele cara conhecido na sociedade, o homem da lei, pergunta, tem autoridade, e surge no cenário alguém que do nada conhece mais da lei do que você há anos luzes, e as pessoas que corriam até você pedir instrução da lei já não vem mais. Aqui tem 2 pessoas pedindo instrução à lei aos escribas, 5, 6 escribas lá ensinando um povinho aqui. Quando olha do outro lado, uma multidão assentada ouvindo Jesus falar da lei. Isso atrai o que, irmão? A inveja dos escribas, os anciões e líderes religiosos daquela época. Por que eu estou falando isso? Ele foi entregue pelos líderes religiosos. Jesus não foi entregue por estranho, irmãos. Igreja, Jesus não foi entregue a Pilatos por estranho. Jesus foi entregue a Pilatos por aquele que ele conhecia. E aonde vem isso? A inveja não veio de fora, veio de dentro. Entenda, a inveja não vai vir de fora. Quem não te conhece não vai ter inveja de você. Só quem vai argumentar, sobressair esta inveja é quem conhece você, é quem tem conhecimento de quem é você. Então, mediante a isso, eu começo a aplicar essa palavra na tua vida. As pessoas vão ter inveja por causa do seu cargo eclesiástico que você habita na igreja. Talvez entrou na igreja, não era nada, era um desviado. Entrou na igreja, ajeitou Jesus. Com o tempo é batizado, agora é batizado nas águas, é batizado em línguas. Tem quem diga que tem há 10 anos dentro da igreja, nunca recebeu o batismo nas águas. Quem tem diga que tem 10 anos na igreja, nunca recebeu o batismo no Espírito. E tem invejado quem chegou há 3 meses e já está falando em línguas. Tem invejado quem chegou há 3 meses, já tem ministério na igreja, já tem cargo da igreja. O que é isso, pastor? A inveja não está naquilo que você tem, mas naquilo que você carrega, irmão. Então é por isso que eu trago essa palavra hoje. Nós não vamos ser livres da inveja. Por quê? Porque aquilo que nós carregamos, ele é fruto de dar inveja em outras pessoas que não tem o Espírito de Deus sobre a tua vida. Então é isso. Tem quem inveja você por causa da faculdade que você tem, por causa do conhecimento que você tem. Tem quem inveja você por causa que trocou de carro, não sabe às vezes que tem 80 parcelas a ser paga. Tem gente que inveja você às vezes porque a apóstola, você vai lá e comprou uma casa. Olha lá, a apóstola agora está com a casa nova. São os pastores da igreja, se a igreja estiver bem, estão roubando na igreja. Se a igreja estiver bem, olha lá, viu? Só vou a igreja ficar um pouquinho melhor lá na casa dos pastores. Olha o carro dos pastores. Mudou de carro, não sabe nem quantas prestações tem, mas está lá invejando.
Às vezes está financiado em 80 vezes, 60 vezes, mas está invejando. Trocou de casa, não sabe a luta que foi e nem como foi, mas está lá invejando. O que eu estou trazendo aqui, eu não sou invejado porque eu sou rico. Eu não sou invejado porque tenho um carro de última geração, moro na melhor casa, não. A inveja que vem sobre as nossas vidas não é pelo que você tem, mas pelo que você é. Pelo amor de Deus, carrega isso contigo. A inveja que vem na sua vida é pelo que você carrega, igreja. É o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Tem invejado a outras pessoas. E para mim poder pautar sobre isso aqui, a inveja que veio sobre a vida de Jesus foi através da autoridade em ensinar, foi através da popularidade e o grande número de seguidores que Jesus atraiu naquela época. É tamanha notória que Jesus está ensinando à beira-mar. Quando ele despede os discípulos a um barco, ele sobe ao monte para orar. Quando ele sobe no monte para orar, depois de ter feito multiplicação de pão, o povo não vendo Jesus passar para outra margem do mar. Quando dá a conta, o povo está do outro lado acompanhando Jesus. Que autoridade é essa? Eu fico imaginando os fariseus, esses escribas da época, falando assim: rapaz, o povo atravessou o mar, alugaram o barco, fizeram vaquinha para acompanhar esse Jesus. Ninguém fez isso comigo. Nós precisamos, apóstolo, derrubar Jesus. Nós precisamos tirar esse Jesus do cenário, porque ele está roubando nossos seguidores. Ele está ganhando a atenção do povo. Jesus está ganhando a atenção da população. Ele faz milagre que nós não faz. E começaram agora as narrativas. Você vê que as narrativas que nós temos hoje, questão política, não é de hoje, é desde o tempo de Jesus. Começaram agora a ver Jesus expulsar demônio e falar: ele se expulsa por Beelzebul. E Jesus vira e fala: porventura eu expulsarei um demônio com outro demônio? Ou dessa maneira o reino de Satanás não estaria subdividido? Começaram a fazer narrativa, a falar que Jesus expulsava por causa dos demônios, que Jesus estava possuído por outro demônio expulsando. Quando Jesus começou agora ali a fazer milagre, começaram a procurar defeito, começaram a procurar uma brecha, porque nós precisamos acusar Jesus, para que Jesus saia do cenário. Jesus, ele é perseguido pelos milagres, pelos poderes sobrenaturais, pelo reconhecimento divino e pela intimidade que ele tinha com Deus. Quem no cenário de uma intimidade qual Jesus tinha com o Pai? Quem chegou na terra naquela época com tamanha autoridade como Jesus? Quem falava no nome do Pai como Jesus falava? Quem pregava no nome do Pai como Jesus pregava? Quem orava no nome do Pai como Jesus orava? Não tinha ninguém. E isso foi motivo de inveja no mundo espiritual e naquele tempo a Jesus. Então por esse motivo eles começaram agora a procurar com que acusar Jesus. E Jesus agora é vendido, e na hora lá de ser escolhido, julgado pelo povo, a Bíblia diz que Pilatos sabia, porque por causa da inveja do povo tinham entregado Jesus. Por causa da inveja do povo tinha entregado Jesus. Olha aqui para mim. Jesus ele foi vendido, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi entregue por causa da inveja. Então, meu querido, não se preocupa, não se assuste e não se deixe desanimar. Assim como eu comecei a pregar aqui, não quer ser alvo de inveja, não saia da sua casa, porque por você ser alvo de inveja, irmã Bia, vão te odiar. Por ser alvo de inveja, vão te vender, vão te trair, vão começar a mentir, levantar falso testemunho de você. Vão começar a falar: fulano não é quem você diz, fulano não é quem você pensa. Por causa da inveja que
a pessoa tem sobre você. Vão começar a levantar falso testemunho, e há quem diga que ainda vai conseguir atrair uma grande multidão. Não se preocupa, meu querido, quando se levantarem uma grande multidão a falar mal de você sem motivo, por causa que alguém levantou no meio e começou a falar narrativas mentirosas, começou a profanar teu nome, a mentir com teu nome, por causa disso, daquilo. Fulano faz isso, fulano é aquilo. Meu querido, o alvo da inveja tem que ser acertado. Por quê, pastor? Porque todo alvo de inveja, ele tem um propósito de Deus na palavra dele. Se você está sendo alvo de inveja, irmão, louve a Deus e fale para Deus: Deus, eu vou caminhar para o alvo, porque tem um alvo, tem um propósito desta inveja. Jesus aqui, ele é atraído, vendido, enganado, traído. E a consequência da inveja trouxe consequência física, trouxe consequência espiritual. Ele sofreu de tal maneira, ele foi para a cruz, e a consequência da inveja dos fariseus levou Jesus até a morte, e morte de cruz, por causa da inveja do povo. Jesus foi para a cruz por causa da inveja do povo. Não é de uma pessoa, por causa da inveja do povo. Jesus foi para a cruz. Eu quero que você entenda, por causa da inveja, às vezes você vai se encontrar em um local, no precipício, você vai se encontrar em uma cruz, em um madeiro, por causa da inveja do povo. Para me concluir e nós entrar aqui, eu vou falar. Jesus, ele foi, só que ele respondeu. E já eu vou falar para tu sobre. Aqui eu estou falando sobre 2 pontos. O primeiro ponto é o alvo da inveja. O segundo ponto é como você tem que reagir à inveja. Jesus ensina como nós devemos reagir às pessoas que têm vindo sobre as nossas vidas com inveja. Eu não estou pregando aqui para invejosos, não estou pregando para invejosos. Já foi pregado contra invejoso aqui. Pastor já trouxe palavra contra o invejoso, o mal que faz. A pastora já falou, e falou tamanho é o espírito da inveja, o que ele faz com quem o pratica. Eu não estou pregando para o invejoso, eu estou pregando para você que é vítima de inveja. Eu estou pregando para você que por algum motivo tem alguém que olha para a tua vida, você olha, eu não tenho nada. Por que pessoa é assim? Por que pessoa fala mal? Porque uma hora faz isso. Eu vou falar aqui para ti, meu querido. A característica de invejoso já foi falada, mas eu vou repetir. O invejoso nunca se dá bem com você. O invejoso uma hora conversa contigo, mas quando ele vê algo que não superou, ele começa a ter crítica com você. Talvez você conquistou algo que foi muito motivo dele te invejar, falar mal de você. Ele conseguiu superar essa tua conquista, se aproxima de você. Você vem com uma nova conquista e você vai ver que tu novamente é alvo de uma fofoca, novamente é alvo de um escândalo, novamente teu nome está na boca do invejoso, novamente você está sendo mal falado pelo invejoso, porque a pessoa que é invejosa, ela não consegue ter uma vida pacífica com você, uma amizade pacífica com você. É fácil identificar o invejoso pelo fato dele pôr defeito na tua vida. Ele põe defeito no carro que você comprou. Ah, trocou de carro, troquei, mas gasta, né? Mas bebe, né? Ah, troquei de casa, trocou, mas que adianta trocar de casa? O financiamento é 30 anos pagando. Ah, comprei uma roupa, tava na hora, né? O invejoso não sempre vai criticar as suas conquistas. O invejoso, ele sempre vai te colocar para baixo. O invejoso, ele não vai ter o prazer de se gloriar e se alegrar com tua conquista. E basta-me dizer a você: quem tem inveja da tua vida não te quer ver bem. Quem tem inveja da tua vida não quer te ver você crescer. E eu vou falar algo para vocês sem medo de errar. Se for necessário da pessoa abrir mão de uma conquista para não ver você prosperar, a pessoa abre mão dessa conquista para te ver na pior. Quem é
invejoso é dessa maneira. Deixa de receber, porque sabe que se receber, você também vai ser abençoado. Se eu receber, fulano é abençoado, eu não quero. Então a pessoa é invejosa dessa maneira. Tem maneiras que a pessoa chega a um ponto, a um patamar de inveja tamanha, como esses escribas tiveram de Jesus. A inveja foi tamanha que a inveja deles parou com Jesus na cruz do Calvário. Mas nós sabemos que a cruz não pode parar o nosso Senhor. José, eu falo aqui de José. José, ele é vítima de inveja. E eu vou falar para você o motivo. A inveja de José começa quando o seu favoritismo com Jacó aparece. Jacó não tinha uma outra expressão, ele expressava mesmo publicamente que José era teu filho querido. Diante dos teus irmãos, ele apresentava que José era teu filho querido. Segundo ponto, José, ele ganha uma túnica especial. E isso trouxe, irmãos, isso trouxe uma inveja, uma ganância tão grande dentro do lar, que os irmãos já não conseguiam conversar pacificamente com José. Aqui você vê a característica do invejoso. Olha para a vida dos irmãos. Quando José vem conversar, tá os irmãos em um grupo, todo mundo saía para outro canto. Quando José vinha falar, ninguém respondia a José normal. Ninguém conversava com José. Era só no grito, no berro. Ninguém ajudava José quando estava precisando de uma ajuda, levar um balde nas costas. Se caísse, ficava rindo, mangando de José. O invejoso sempre vai ser dessa maneira na tua vida. A tua derrota vai ser alegria para ele. E estava aqui. José, ele recebe essa túnica, uma túnica especial, que trouxe tamanha inveja. Outra coisa que trouxe inveja pelos irmãos de José, é que José tinha um dom, dado por Deus, irmã Bia. Ele interpretava, pastor, sonhos. Os irmãos dele não sabiam o que era interpretação de sonhos. José, ele conseguiu ver o futuro dele. Como assim? É como você olhar para você e você já saber o teu futuro. Eu estou passando por isso. A luta está grande. A dificuldade está grande. Mas eu preciso persistir. Porque o meu futuro lá na frente, ele é grande. Ele é magnífico. E quem está olhando aqui, olha assim e fala: rapaz, se depender de mim, teu futuro não chega não. O que depender de mim, esse futuro não vai chegar nunca na tua vida. Tu precisar do meu nome para alguma coisa, de uma ligação para mim poder falar bem de você, para ser promovido no emprego, não vai acontecer não, irmão. De mim não. Aqui estava José olhando para o futuro dele, vendo o futuro promissor, e os irmãos tendo inveja dele, e a atenção reconhecida de Jacó. Todos os irmãos estavam lá, mas se José não tivesse, Jacó já sentia falta. Cadê José? José está no campo, vai ver José. Vê se José está bem. Esse cuidado, esse zelo que a Bíblia prega, de Jacó com José. Ah, mas meu pai não tem esse zelo com a gente. Mas meu pai não sei o que. Lembra o que os fariseus fizeram? Os fariseus começaram a olhar e falar assim: nós precisamos o quê? Matar Jesus. Por quê? Porque ele está atraindo muita multidão. Ele está atraindo uma grande atenção. Nós precisamos tirar Jesus do cenário. O que acontece com José? Os irmãos se reúnem e precisam o quê? Nós precisamos dar um fim em José. Porque José está atraindo muita atenção do papai. José já ganhou uma túnica especial. José é o queridinho de papai. José não pode ficar 10 minutos fora da presença de papai, que papai está preocupado com José. Nós precisamos dar um fim em José. Não dá para viver com José. E está aqui, irmão. Isso é bíblico. Nós estamos vivendo, irmão, um tempo crítico. Eu estou trazendo algo aqui para você, que é a espada contra a inveja. Eu não estou trazendo remédio para curar a inveja. Não estou trazendo remédio para curar invejoso. Você quer ser curado pela uma inveja? Vai ver as lives atrás, que os pastores pregaram a respeito disso. Os pastores falaram o que é um invejoso, como identificar o invejoso, e qual é a característica do invejoso, e o mal que te traz por tu atrair inveja sobre a tua vida.
Como Provérbios fala, que a inveja não só mata, como também seca o corpo. Mata a pessoa que inveja. Só que inveja, irmão, inveja ela só pega em quem deixa ser pegado. Como assim, pastor? A inveja ela só vai exercer poder sobre a tua vida se você receber o espírito da inveja. Na minha casa não, irmão. Na minha família não. José agora aqui ele é alvo de inveja pelos teus irmãos, e ele é lançado num poço antes de tentarem matar o irmão. José é lançado no poço por causa da inveja. José é vendido para o Egito. Eu quero trazer a tua atenção nisso aqui. Jesus, quando ele também foi vendido e também levado até Pilatos, até o dia da sua crucificação, Jesus ele sofreu consequências físicas por causa da inveja. E José, por causa da inveja dos teus irmãos, ele é vendido pelos teus irmãos, é levado até o Egito, e no Egito também sofre consequências por causa da inveja. Entenda, tu pode até sofrer consequência, mas está dentro do propósito de Deus. Pastor, o que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, você que está me ouvindo isso, você que está nessa live assistindo, essa inveja na tua vida tem um propósito. Por quê? Porque dentro do propósito de Jesus, Jesus precisou passar por aquilo. Foi humilhado, foi crucificado, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, açoitaram Jesus. Aqui já foi até falado, pregado recentemente. Pegaram uma esponja que as pessoas usavam para poder limpar as suas nádegas, molharam no vinagre e colocaram a boca de Jesus. Jesus foi humilhado, irmão, e humilhado de tal maneira que homem nenhum foi humilhado, mas tinha um propósito. Pela humilhação do homem, Jesus foi, mas levantado e exaltado por Deus na terra, ele também foi. José foi humilhado pelos irmãos, sofreu pelos irmãos, caiu numa cova, talvez se machucou naquela cova, foi vendido, ali foi escravizado, sofreu como escravo, passou como escravo. Mas Deus, no momento oportuno, usou os talentos que ele tinha para virar o cativeiro de José. Entenda o que está acontecendo na tua vida. Deus vai usar como ferramenta para poder te honrar. O que está acontecendo na tua vida, Deus vai usar como ferramenta para poder prosperar a tua vida. E não ache que vai ser em outro lugar, não. É na cidade de desonra que você vai ser prosperado. Jesus não foi prosperado, Jesus não foi honrado em outra cidade, não. Jesus desceu da cruz. Jesus ele passou pela cruz, venceu a cruz e apareceu diante daqueles que viram ele na cruz. Jesus não foi em outro lugar, não. Ei, José ele foi apedrejado, caiu na cova, foi vendido, escravizado, e ele foi honrado, não foi diante de outras pessoas, não. Ele foi honrado de quem humilhou ele, na presença de quem humilhou ele. Quem foi? Os irmãos precisaram ver José como governador do Egito. Quem te humilhou, meu irmão, vai ter que estar de pé para presenciar a exaltação de Deus na tua vida. Esta inveja não vai vir para a morte, essa inveja não vai te matar, mas ela vai te fortalecer. Nenhum deserto dura a vida toda. Nenhum deserto dura a vida toda. Agora vem aqui, antes de eu concluir o texto para nós orar, eu quero falar sobre a minha vida. Quando eu estava hoje estudando e falando com Deus ali, montando esse sermão, Deus me fez lembrar algo semelhante a isso. Igreja, a inveja dentro da igreja corrompe a igreja, destrói a igreja. A Bíblia diz que aonde tem inveja, grande é a destruição. A inveja no meio do povo de Deus corrompe a igreja, destrói a igreja. E eu, assim que eu comecei, hoje faz 8, esse ano faz 9 anos de ministério que eu tenho, que eu prego a palavra de Deus, que eu sirvo ao Senhor nessa essência, que eu conheci a Deus verdadeiramente.
E eu entrei numa igreja, e nessa igreja eu não tinha nenhum cargo, não sabia ler a Bíblia, não sabia pregar, não sabia tocar, não sabia fazer nada. Entrei como um Zé Ninguém dentro da igreja. Eu não sabia fazer exatamente nada. Só que aí eu comecei a participar das atividades da igreja, comecei a participar das células, comecei a participar dos encontros. E todas as vezes tinha uma palavra, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei a jejuar, comecei a subir monte, comecei a fazer proposta. Irmão, eu entrei em uma vibe, em uma consagração, eu entrei em um manto, eu entrei em uma profundidade com Deus surreal naquela época. E comecei a buscar a Deus de uma essência, uma verdade. E eu fui para um encontro. No primeiro encontro foi tudo muito novo. Não consegui sentir nada. Em alguns momentos eu senti o poder de Deus. Eu não conseguia entender, decifrar aquele poder naquele encontro. E voltei para a igreja. E eu naquela essência falei, cara, o que foi aquilo? Rapaz, o que era aquilo que eu tinha visto? Eu nunca vi algo semelhante àquilo. Nesse encontro, nessa chácara, rapaz, Deus só voltou a ver Jesus, porque o poder de Deus que se encarnou naquele lugar foi real. Só que eu não consegui, porque eu não estava ligado. E eu comecei, falei, vou buscar, continuei a buscar. E eu fui para o segundo encontro. E eu me lembrei que no meu segundo encontro, irmão, no último dia, tudo deu errado para mim não ir. Não tinha calça, faltou dinheiro. E eu me desesperei, fui para um canto chorar e falei, Deus, o Senhor sabe o quanto eu esperei por esse encontro. O Senhor sabe o quanto que eu precisava desse encontro. O meu bispo me liga e fala assim, meu querido, não se estresse, não fica triste, essas coisas acontecem, tu já foi no encontro, quem sabe da próxima vez tu consegue ir, tá? Enfim, eu achando que ele tinha me ligado, falando que eu ia pro encontro e tal. E aquilo ali me desabou, irmãos, de uma forma assim surreal. E eu falei, cara, eu esperei tanto esse encontro, eu esperei tanto este momento. E de repente Deus abriu os céus, apareceu o dinheiro, apareceu uma calça nova para mim ir, me vestir. E ainda acompanhei os irmãos que estavam já pegando ônibus. E nós saía da Jardim Gá para Planaltina DF. Era 2 ônibus, era 3 ônibus para poder ir. Só que eu cheguei no encontro, e nesse encontro eu fui batizado pelo Espírito Santo. Nesse encontro eu fui batizado com fogo. Eu não sabia o que era orar em línguas, e lá eu saí orando em línguas. Eu nunca esqueci desse encontro. E nós precisamos pregar uma coisa, irmão, o teu batismo com o Espírito Santo é algo que vai ficar marcado na tua alma. Deus, ele marca a pessoa na alma. Só em falar eu me arrepio e lembrar o poder de Deus naquele dia. Quando eu vi a apóstola, eu acho que foi naquele dia que a minha visão espiritual desceu, que eu via tipo como um dragão, um negócio de fogo que desceu naquele lugar. E quando desceu eu já não vi mais nada, só saí falando em línguas estranhas dentro daquele pátio. Sabia nem mais em que dimensão eu estava. Não sei quantas horas foi falando em línguas. Foi algo sobrenatural. Enfim, volto para a igreja. E agora eu começo a o quê? Começo agora a inspirar a unção que Deus me entregou no encontro. Eu começo a pregar, começo agora a ter dom para poder tocar, começo a tocar na igreja. E eu tinha uma amizade muito grande, como a amizade de Jonas e Davi, irmão, pregado na Bíblia com um irmão da igreja, que foi um irmão que me incentivou a ir para lá, pastor. Foi um irmão que me ajudou, foi ele que me discipulou, foi ele que me deu as primeiras instruções da palavra de Deus. E tinha a mesma idade minha, e nossa amizade era muito, muito grande. Era tamanha a amizade que todo mundo na igreja falava, rapaz, a tua amizade com Pablo é muito bonita. A tua amizade, nós estava toda hora colado, sempre nós estava estudando instrumento junto, irmão. Nós tínhamos uma amizade inexplicável. Só que nesse meio tempo, irmãos, eu comecei a ver algo acontecer na minha vida. E nesse meio tempo que essa amizade que nós tínhamos, e eu comecei a pregar. Aí nos momentos que me davam uma oportunidade, eu ia lá com minha Bíblia, trazia uma passagem. Às vezes a igreja tinha pessoas visitando, e começaram os convites. Eu em uma oportunidade ia lá, dava uma saudação. Eu tinha um irmão de uma igreja, o pastor convidou fulano, convidou ciclano, tá lá, me viu dando uma saudação. Eu falava assim, rapaz, esse menino presta para pregar, eu vou levar lá na minha igreja.
Aí chegava o final do culto: ei, varão, me dá teu número para mim te agendar lá na igreja. Eu passava. A igreja, irmão, era pequenininha. A igreja tinha 3,60 metros de largura por 7. Uma igreja muito pequena. Então eu percebi que todas as vezes os irmãos viam isso. E eu comecei a sair para pregar. Comecei a ter agenda para pregar. O ministério que a gente tinha começou a criar nome. O ministério que a gente tinha começou a criar nome. Nós começamos a ser chamados para cantar fora, para tocar fora. E uma coisa, pastor, que chamava atenção: o ministério era convidado para ministrar, e eu era o convidado para pregar. E no meio deles, pessoas mais antigas, não tinha agenda, não tinha convite. O que estava ali não tinha convite. Então, o que eu estou falando, eu que vim de trás, comecei a vir, é como se eu estivesse vindo por último e cheguei primeiro. E comecei a receber agendas que eles não recebiam. E disso aí em diante, irmão, começou a surgir uma inveja no meio da igreja. Minha mãe é prova disso. Minha mãe falou várias vezes para mim: Wilderson, você vigia com esse povo. Esse povo é crente, mas esse povo eu vejo que tem inveja de você. E eu não acreditava, irmão, porque era como uma família para mim. Eu falava: não, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Não sei o que, não é assim. E a minha mãe conseguia ver. E você sabe, quem mãe sabe, parece que mãe tem um novo sentido, um 10º sentido em perceber as coisas. E aconteceu de uma maneira, irmão, que a minha amizade com esse rapaz foi destruída. Foi destruída, irmão. A minha amizade acabou. Nós brigamos feio, discutimos feio, e não conseguíamos nem conversar pacificamente. Todas as vezes que nós íamos para a igreja ensaiar, e tinha um conflito entre eu e ele. Eu na guitarra, ele no som. Aqui tem uma música que foi a primeira música que eu aprendi, que é Porque Dele Por Ele tocar. Quando nós foi para a igreja tocar a primeira vez, que eu comecei a solar essa igreja, irmão, toda a igreja ficou falando da música solada, o quanto foi bonito. Isso começou a gerar inveja, porque o baterista não era elogiado, o menino que estava, o papo estava no violão, não era elogiado, quem estava cantando não era elogiado, e todo mundo começou a elogiar. Rapaz, que música bonita, como você tocou bonito, como é que você não sei o que fez aquilo na guitarra bonito. E isso começou a gerar essa inveja, de tal maneira que nós já não conseguíamos mais. Vinha para o ensaio, irmão, tinha atrito, nós não ensaiava, não dava ensaio, por causa que nós sempre tínhamos um atrito. Por causa do que? Ele tinha eu falava assim: não, Pablo, vamos fazer assim. E eu comecei a sobressair no conhecimento, na palavra. Comecei a ter conhecimento espiritual. Comecei a ter unção espiritual. Comecei a ter conhecimento na música. E ele não tinha. Aí eu vi errando: não, moço, está errado. Agora pronto, você quer me corrigir. Agora você quer ser melhor. Agora não sei o que. E comecei, eu falei: não estou querendo não. Estou falando que está errado. Eu estudo, eu estou vendo que está errado. Irmão, começou a virar uma confusão muito grande no nosso meio. E isso eu vi que surgiu muita inveja no nosso meio. Surgiu muita inveja no nosso meio. E destruiu, irmão. Eu saí da igreja, não tinha mais a amizade que eu tinha com ele. Voltou nós se falar, mas não era aquela amizade que nós tínhamos. E isso foi gerado por um fruto de uma inveja. Eu vou falar, que eu estou citando a minha vida como exemplo. Tem minha esposa, não vou citar, mas eu tenho minha esposa, ela, na parte da minha família, tem uma pessoa que ela nunca entendeu, sempre tem umas críticas, sempre tem uns problemas com ela, bloqueia ela, fala coisa dela para a família, nós ficamos ouvindo, só que nós nunca rebatemos a pessoa, pastor. Aí esses dias ela até me mostrou que a pessoa desbloqueou ela, mandou um convite, começou a falar, começou a mandar isso, e eu virei para ela e falei: isso aí é fruto de inveja. Essa pessoa, ela quer ter o que você tem, mas não consegue. Isso, irmãos, são os frutos da inveja. Eu quero convidar você para nós orar nesta noite. Jesus venceu a inveja na cruz do Calvário, falando para Deus: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como é que eu vou tratar o invejoso na minha vida? Como José tratou os seus irmãos, quando receberam, os irmãos com medo da morte, eles receberam e alimentou. Irmão, alimenta quem sente inveja por você, alimenta quem mostra inveja por você, porque é a maneira mais cristão de você tratar a vida de quem te inveja, de quem tem inveja da tua vida, de quem olha para você, você não tem nada, mas o pouco que você tem ofendido e tem trago inveja para essa pessoa. Então nessa noite eu quero te convidar a orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé comigo, irmãos.
vamos orar, nós estamos na nossa campanha. Nesse momento, igreja, entrega agora. Esse momento é um momento de decreto. Você que está na live nos assistindo, começa agora a fazer esse decreto. Este é o nosso último dia dessa campanha, o encerramento. Começa a orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toda inveja sobre a minha casa. Deus, toda inveja sobre o meu lar. Deus, toda inveja, meu Pai, sobre o meu trabalho. Deus, toda inveja sobre a minha família. Deus, toda inveja sobre os meus filhos, sobre os meus negócios. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós repreendemos o espírito de inveja na minha casa, repreendemos o espírito de inveja no meu lar, repreendo o espírito de inveja em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Pai Santo, Pai querido, nesse momento, Senhor, venhamos, meu Pai, de pedir aos seus anjos, anjos dos céus, travem batalha ao favor das nossas vidas, travem batalha ao favor do nosso lar. Todo espírito de inveja contra a minha casa, todo espírito de inveja contra a minha família, há de cair por terra nesta noite. Pai querido, nesta noite, meu Pai, estamos fechando um decreto. Estamos, meu Pai, fechando, meu Pai, esse espírito maligno de inveja. Meu Pai, essa batalha espiritual contra a inveja. Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, toda ação maligna, Pai Santo, todo levante, Pai Santo, todo poder, a influência no mundo espiritual, meu Pai, que essa inveja, meu Pai, causou nada pelo meu próximo sobre a minha vida, meu Pai, tem feito, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga comigo, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo poder de inveja contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha finança, caia por terra esta noite. Eu declaro sangue de Jesus, sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre os meus filhos. Senhor, guarde a minha casa, a minha vida, contra os olhos maus, contra os olhos maus, contra o peçoento. Meu Deus, em nome do Senhor, eu apresento esta causa em tua mão. Deus, nenhum poder de amargura, de inveja vai ter poder sobre a minha vida. Anjos do céu, travem batalha em favor da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, dos meus negócios, da minha vida sentimental, espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Anjos dos céus, travem batalha em favor desta igreja, em favor deste ministério. O espírito de inveja que queira parar o crescimento deste ministério, o avanço deste ministério no mundo espiritual, espírito de inveja, nós quebramos agora, seja quebrado agora, espírito de inveja contra este ministério, contra a vida pastoral deste ministério, a inveja na vida pastoral deste ministério, a inveja contra a vida dos pastores, presidente deste ministério, seja quebrado. Declara, igreja, com força, seja quebrado nesta noite, pelo poder da tua palavra, como o Senhor venceu lá na cruz aqueles que te invejaram. Nesta noite nós vencemos em cima do altar aqueles que têm causado inveja contra a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nesta noite entregamos
a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família em tuas mãos. Anjos dos céus, guardiões do céu, nesta noite, guarde a minha família, a minha casa e os meus negócios contra toda raiz de inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Ramanda, continue orando, igreja, continue orando. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Levanta as tuas mãos, diga obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós selamos estas orações com o teu sangue e declaramos que esta oração tenha efeitos imediatos em nome de Jesus. Amém. Bate palma para Jesus.